Gente, então vamos tentar fazer realmente uma reflexão na noite de hoje. Vamos tentar assim fugir da questão da palestra. Eu acho assim que de informação a gente está muito munido, né? Hoje em dia tanta facilidade para a gente aprender, para a gente acessar a internet, acessar vídeo, acessar conhecimento. E vocês vejam que isso tem uma importância muito grande, que é uma dinâmica que vem de fora para dentro. Mas eu acho que nós estamos precisando mesmo é ver o que a gente faz com o que já está dentro de nós. Vocês não concordam? Então, o tema, né, que pediram para a gente trabalhar é o batei e abre-se-vos-á. Como é que é isso, hein? O que quer dizer isso? O que será que o Cristo quis dizer com isso para nós? É bater o quê? Abre-se-vos-á o quê? Vamos tentar acerenar mesmo os nossos pensamentos, sintonizar aqui, tentar começar a se perceber. O Evangelho, ele foi escrito para o espírito imortal que a gente é, e não para o homem. Tudo que está escrito no Evangelho, ele foi falado para essa identidade espiritual nossa, e não para essa personalidade que vive do berço ao túmulo. Por isso que até hoje o aproveitamento nosso com o Evangelho ainda não foi do jeito que deveria ser. A gente tem um olhar humano para aquele escrito ali do Evangelho. E eu pergunto para vocês, o Evangelho ele está onde? Ele está escrito onde o Evangelho? Onde que ele está? Ele está no livro? Onde que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Mas a gente tem percebido isso? Que todo mundo tem consciência aqui, não tem? A lei tem atuado dentro de nós? Se a gente faz uma pergunta para uma pessoa assim, ó, como é você? Quem é você? Qual que é a tendência que a gente tem de responder? Como é que a gente começa? Bem prático. Vamos fazer um exercício mental mesmo, na prática. A gente chega perto de uma pessoa e fala assim, como é que você é? Quem é você? Como que a gente começa a responder para a pessoa? Profissão. Nome, o que mais? Profissão. Onde nasceu? Aí a gente pergunta assim, mas como é que é o teu jeitão? O que a pessoa vai respondendo? Eu sou calmo, eu não tenho ansiedade, não é assim? Não irrito, não deprimo, não fico bravo com ninguém, sou muito tranquilo com os parentes, tudo. Não tenho um parente custoso. Porque veja o que acontece, gente. A gente começa a falar os nossos gostos, a gente começa a falar as nossas aversões, os nossos condicionamentos, os nossos sentimentos. Porque a gente se identifica com os defeitos nossos e com o jeitão superficial de ser da gente. Não é verdade? E a gente gostaria de começar falando isso, mas espera aí, cadê o espírito que eu sou então? Porque se Jesus vem falar para o espírito imortal, como é que é esse troço? Eu sou o quê então? Eu estou falando, eu estou estimulando vocês a pensarem, não estou? Uns estão sentindo algumas coisas já, outros estão elaborando ideias porque eu estou falando.
Mas dentro de vocês não tem um troço observando isso? Aí agora, não tem 2 em 1 dentro da gente? Tem ou não tem assim? Quem percebe que tem assim um observador e um observado dentro de si mesmo, levanta a mão para me ver. E eu pergunto, o que é isso? Vocês são o quê então? Que a perguntinha do Livro dos Espíritos, que nós temos que parar nela. Qual a maneira mais rápida de evoluir? Qual que é a resposta? Conhece-te a ti mesmo. Se nós não começar a perceber a gente, olha para vocês verem, isso é determinante para o progresso nosso. E a gente tem ficado tão distraído com o lado de fora que a gente não se percebe nem quem a gente é. Como é que um mecânico conserta um carro se ele não sabe onde está estragada a peça? Às vezes ele vai arrumar o motor e o pneu só que está furado. Então nós estamos assim, é imperioso para nós começar a se perceber. Como é que é o funcionamento do espírito imortal? Isso que a doutrina espírita vem trazer para nós. Jesus é a mais alta tecnologia de avanço humano. O que é ciência? Ciência é a amplificação dos 5 sentidos. Quando uma mulher está grávida e faz um ultrassom, o que é um ultrassom? É um olhão. A gente não enxerga o bebezinho dentro do útero da mulher? Então, a nossa ciência, se eu quero observar o espaço, eu não faço um telescópio. Se eu quiser ver uma bactéria, o indivíduo faz o exame de urina comum. Como é que eu vou saber se ela tem Escherichia coli, né? Bactéria mais comum de infecção urinária ou não? Eu pego o microscópio e olho. Então, veja só, a ciência nossa, ela amplia as possibilidades dos 5 sentidos. Todo mundo está acompanhando? Para olhar a matéria, para olhar o mundo da forma. E aí a gente começa a raciocinar em cima do que vê. Então eu sei que eu tenho que botar uma parede dessa no prumo, porque se eu botar ela fora do prumo, o que acontece com ela? Ela cai. E aí eu começo a desenvolver tudo que nós desenvolvemos no planeta. A ponto, né, da gente, né, eu vim de Boa Esperança, debaixo de chuva de lá até aqui. Vocês conhecem, né, a pouca quantidade de caminhão que tem naquela estrada e a estrada sem faixa. E eu não sabia onde que eu ia chegar, né? E eu esqueci que é 180 quilômetros. E eu saí de lá às 5h30. Então eu falei, gente, o povo vai estar lá me esperando, eu chego, como é que vai ser isso? Botei o GPS ali e pá, bufe. Meu pai ainda brincou, como é que essa mulher sabe onde que nós ia vir, né? Por quê? Porque o que a ciência fez? Ela ampliou as possibilidades dos sentidos. Olha que espetáculo, nós temos um satélite em órbita, fora do planeta, né, rodando em fora do planeta, girando a mais ou menos 13 mil quilômetros por hora, e esse GPS girando a 13 mil quilômetros por hora mandou informação e me botou aqui certinho, cheguei 8h02. Agora, o que é Jesus? Porque a ciência humana é isso, nós fomos ampliando a capacidade de perceber as coisas, de enxergar, de ouvir, de sentir. Jesus traz a ciência do tal do amor. Ele vem ensinar como que a gente livra da gente mesmo agora. Porque nós ficamos aprisionados em nós mesmos. Vocês podem ver que tem dia que a gente acorda uma beleza, não acorda? Aquele dia a gente é quase santo, não é? Um tempo. Os problemas não mudaram, mas não mingam de intensidade, não é assim que funciona? E num outro dia, como é que a gente amanhece? A gente amanhece ácido, não amanhece? Quando é com o outro, quando a gente vai assim, nossa, hoje não é dia, não fala nada para ele não, porque se falar, ai, 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 o que vai acontecer? Não é assim que acontece na prática? Quem que irritou aqui hoje, levanta o dedo, uma vezinha só,
Só para me saber. Quem ficou um pouquinho irritado? Quem ficou ansioso hoje? Agora para vocês verem, vamos pegar só a ansiedade. A ansiedade é uma aflição, não é? E uma aflição é uma dor contínua, física ou moral, aqui a trem fica doendo. E toda ansiedade ela é pautada em medo. Quando eu fico inseguro, eu fico aflito. E eu fico inseguro quando eu não tenho previsão das coisas. Uma situação de imprevisibilidade me gera insegurança. A insegurança me gera aflição. E eu fico tomado de ansiedades. Agora eu pergunto, e o espírito meu, cadê ele nessa? O espírito meu não, né? Cadê eu, né? Cadê eu? Não tem pessoas extremamente amorosas, do coração bom, sujeito a amigo, pode contar com ele, mas que é agressivo. E a gente fala assim, nossa senhora, ele é bom demais, mas se chegar lá e falar aquilo, sai de perto. Olha para você ver, o cara é bom. Mas olha o risco que ele não gera nos outros, não é assim que funciona? Pensa bem, cadê nós? Porque o exercício é isso, é perceber, cadê eu? Sou o quê então? Que versão que eu vou apresentar hoje? Eu tive que vir me segurando, porque se eu bobeasse, eu tá sem faixa, cheio de caminhão, estrada ruim, eleição, político, e eu, atrasado. A sorte, eu me entrego ou não me entrego para mim mesmo, aqui no meu universo íntimo? Por quê? Porque veja o que aconteceu, gente. É aí que é a boa notícia. Evangelho significa boa nova, significa boa notícia. A boa notícia é que nós estamos prontos. Nós estamos prontos para fazer o resgate nosso. Eu espero que vocês consigam sentir o que eu quero dizer, porque o que eu quero dizer não dá para falar. Olha a dificuldade. Porque não é conceito do intelecto, nós temos que perceber. Sabe o que acontece? Quando a gente erra feio, quando a gente quebra a cara numa situação e finaliza o erro, a gente não aprende para valer a respeito daquele tema? Não funciona assim? Quando a gente faz uma escolha equivocada, que você peleja às vezes 1, 2 anos para fechar aquele assunto que a gente inventou a moda, a hora que liquida tudo, a gente às vezes sofreu com aquilo, faliu com aquilo, mas a gente não aprende. O que acontece com a gente? A gente produz um sentimento e uma sabedoria a respeito daquilo que fizemos errado. E aí a gente não entra naquela toca de novo, né? Ou pelo menos não deveria entrar. Não é assim que funciona? A consciência nossa, ela foi sendo forjada dessa maneira. As múltiplas falências da personalidade foi gerando uma consciência. Por isso que tem um observador dentro da gente. É assim que a lei foi sendo gravada, mediante as falências e os erros do homem. Vocês imaginam o nível de discernimento que a gente tem? Quem tem mais de 60 anos aí sabe o tanto que ele matura aos 14, não sabe? Já não tem uma consciência maior das coisas? Agora imagina se a gente pudesse pegar a experiência do companheiro nosso, do marido ou da mulher da gente, e botar dentro da gente também. Esse nível de consciência não ia ampliar muito? E se a gente pegasse de um amigo muito bom, chegado a gente, a consciência que ele tem também, a gente não ia aumentar muito o nível de discernimento e de consciência nossa? Agora isso é a nossa história, a nossa realidade. Porque quantas personalidades que nós já fomos?
Quantas encarnações que eu vivi um ciclo inteiro, fiz um monte de bobagem, mas resultou num senso de desenvolvimento e de discernimento. Vocês estão entendendo? E isso não se perde, isso vai fundindo e forja a nossa identidade espiritual. Então, eu repito, tentem perceber, tem alguém pensando e sentindo, raciocinando o que eu estou falando, certo? Mas tem um outro observando, ou não? É ou não é? Aquela frase da lei de amor, capítulo, se não me engano, 9, do Evangelho segundo o Espiritismo. O sangue resgatou o Espírito. Agora, o Espírito tem que resgatar o homem da matéria. Então veja o que eu estou querendo dizer. Nós somos muito mais o que conseguimos idealizar, nós somos muito mais o que a gente consegue idealizar dentro do bom e do belo, do que todos os defeitos que nós temos. Nós não somos os defeitos que temos, nós não somos as dificuldades que carregamos, não somos as ansiedades que temos, as irritações que possuímos, as agressividades, as maledicências. Toda vez que eu falo mal de alguém, eu dormi. Um sentimento vencido pela própria consciência, ele caducou já, o prazo de validade dele acabou, porque a minha consciência já é mais do que ele. Eu me entreguei para ele, e ele determinou o meu movimento. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? A gente encontra com aquela pessoa ali, e aquela pessoa fala assim, você ficou sabendo? Aí a gente até fala assim, de quê? Não, porque eu não quero falar nada, ele é bom demais, não sei o que, isso aqui, mas você viu? Por quê? Porque a gente permite que esses sentimentos doentes movimentem o nosso campo psíquico, vocês percebem? E esse observador fica dormindo, ele fica quieto, ele não participa. Por quê? Porque nós não aprendemos a nos manifestar por nós mesmos. A gente não tem presença dentro de si mesmo. Vocês entendem essa frase que eu estou falando agora? Toda forma, por exemplo, a hora que eu falo do outro é isso, a hora que eu irrito. Porque, por exemplo, uma ansiedade é um ateísmo disfarçado. Vocês acreditam que alguém fez essa mesa aqui? Vocês acreditam? Por quê? Por que vocês acreditam que alguém fez essa mesa? Hã? Ela é muito retinha, né? Tem 4 pezinhos ali para parar em pé. Ela tem a quina quebrada aqui, normalmente para alguém não cutucar a costela aqui de lado. Agora, se nós pegar essa mesa, gente, e entregar ela para a mais alta ciência do planeta Terra, ela não sabe quem fez essa mesa. Não sabe. Não tem informação na estrutura dessa mesa falando quem que é o carpinteiro. Muito menos, se toda a ciência analisar essa mesa aí, não sabe que precisou plantar uma semente, a semente entumecer, encher de água, soltar um ferrão de raiz, romper com o peso da terra, abrir, soltar 2 pares de folha, a folha ser cheia de células, e dentro da célula ter uma organela que chama cloroplasto, que consegue pegar luz solar misturada, vamos dizer assim, com adubo e fazer carbono, para aguentar eu bater aqui, ó. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando de mesa? Eu estou falando de mesa e de carpinteiro? Eu estou falando disso? Eu estou falando de quê? Eu estou falando do transcendente na mesa. Eu estou falando de Deus que eu estou falando aqui.
Por quê? Porque o que a gente não enxerga, não pega e não cheira, é muito mais do que aquilo que fere os sentidos. Essa mesa já é um cadáver. Ela já está morrendo. Porque os átomos que compõem essa mesa, eles estão irradiando. Se nós voltar daqui 100 anos aqui, é perigoso não ter muita coisa dela aqui. Se nós voltar daqui 1000, vai ter pouca coisa. Daqui 100.000 não tem mesa aqui, de jeito nenhum. Agora, quem fez mesa é imortal. Agora, tira a mesa e pensa na lua. Quem pendura a lua que está no controle. Nunca houve descontrole. Existe descontrolados. A diferença é enorme. Então, a hora que eu tenho medo, tendo medo, eu fico aflito, ficando aflito, eu estou ansioso, porque eu não acredito no controle de tudo. Eu acho que eu tenho que controlar, porque não tem controle. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E como eu não estou conectado nessa força que me dá vida, eu tento controlar o ambiente. Imagina se a hora que eu entrasse em Bambuí ali, ó, o GPS ficasse offline. Eu ia olhar para fora. Eu ia tentar controlar o ambiente. Nossa, onde que é? Será que essa estrada vai lá? Não vai? O que eu faço? Não, eu estava conectado, eu estava sentindo a força comigo, eu estava olhando para o meio das minhas pernas aqui assim, eu estava lá. Meu pai olhando para mim, meu pai já estava, nossa, será que nós chegamos lá ou nós vamos? Porque o meu pai não estava com a conexão, eu estava com a conexão. Agora a nossa ciência já sabe que cérebro não produz pensamento. Quem está conversando aqui com vocês não é fruto de arranjo cerebral. Quem está me dando vida aqui é essa força que pendura a lua. Agora, se eu me entrego para os sentimentos doentes que eu tenho, eu perco a conexão com a usina. Corta a energia da usina e eu fico usando bateria Rayovac, pilhazinha Rayovac que eu mesmo construí para mim. Vocês estão percebendo? Por isso que a gente sobrevive de estados emocionais. Dependendo do meu humor, eu estou de um jeito. Dependendo do meu humor, eu estou do outro. No mesmo momento, uma mesma coisa, a gente define que vai fazer assim na parte da manhã. Na parte da tarde eu defino que aquilo está tudo errado, eu vou fazer diferente. É ou não é? Um indivíduo inteligentinho fala uma coisa para a gente acha que ele está certinho. Outro inteligentinho fala o contrário, a gente acha que é aquele que está certo. Não é assim? Olha a bananeira. Olha a vulnerabilidade nossa, vocês percebem? Agora, de novo eu pergunto, tem alguém olhando aí dentro de vocês? Vocês estão percebendo esse observador? E a consciência, gente, ela é o link. A consciência é o link com a divindade. E agora, a meta do Cristo é fazer a criatura tomar posse de si. A meta do Cristo é ensinar para nós como que eu manifesto pela consciência. E não pelo campo psíquico, que foi importante para me trazer até aqui, mas que agora eu tenho que abandonar. Igual a cobra troca o couro. Isso que é o espírito resgatar o homem da matéria, porque nós estamos aprisionados na matéria. Por isso que a gente tem sofrido, por isso que a gente sente dor, por isso que a gente fica mal, por isso que a gente tem medo, que a gente desanima, medra. Hoje, o penúltimo jornalzinho do Conselho Regional de Medicina que eu recebi lá mostrou uma reportagem feita em 43 países, no universo de 120 mil estudantes de medicina. 27,2% do estudante de medicina do mundo hoje está tomando remédio para depressão. Quem vai cuidar da saúde do planeta Terra está deprimido. E o problema não é 1/3. O problema é que o ano que vem vai ser mais, porque o ano passado era menos. 8,6% tentou suicídio. 8,6% em 120 mil alunos, é 10 mil alunos de medicina. Agora, quem é o aluno de medicina? É o sujeito de sucesso do nosso mundo. O
Porque ele tem que ter uma estrutura familiar, tem que ter uma estrutura socioeconômica, ele é inteligentinho, né? Senão ele não consegue fazer medicina, se comparado com o jovem do planeta Terra. Onde que a coisa está errada, então? Como é que fecha essa conta? Eles não estão sabendo. A Organização Mundial de Saúde encomendou a pesquisa e não sabe o que faz. Agora, basta a gente olhar qualquer casa nossa e ver o pânico, o medo, o desânimo. Não precisa ser dados assim específicos. É ou não é? Essa loucura contemporânea. Por quê? Porque a produção mental nossa está equivocada. Toda atividade psicofísica, isso aqui é uma atividade psicofísica. Vocês estão olhando para a minha cara, não estão? Eu estou produzindo uma ideia, não estou? Abstrata. Mas eu estou transformando a ideia abstrata em som, que todo mundo está ouvindo, não é assim? É uma atividade psicofísica. Toda atividade psicofísica, ela transforma numa força eletromagnética. Desculpa com os termos, mas nós temos que começar a falar. Porque senão a gente tinha que explicar coisa demais. Toda atividade psicofísica transubstancia do jeitinho de um gerador de luz. Se eu pegar um gerador a diesel, o que ele faz? Ele não cria energia. Ele queima o diesel e transforma a energia que estava no diesel numa energia elétrica. Não é assim que funciona? O espírito é um gerador. Exemplo do André Luiz no mecanismo da mediunidade. É esse exemplo que ele usa. Então, toda atividade psicofísica transubstancia-se numa forçamento eletromagnético. O que é forçamento eletromagnético? Um sentimento. Então, se eu viesse de Boa Esperança a Bambuí, indignando com a estrada e indignando com quem cuida da estrada, eu não ia conseguir estar falando do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Porque eu ia carregar minhas bobinas de forçamento eletromagnético de indignação e doente. Eu não ia conseguir romper isso a hora que eu chegasse aqui. Eu podia falar bonito e lindo, mas não vibra nada. Vocês estão percebendo? E não tem choro nem vela. Lei é lei, porque Deus não muda lei para adequar a nossa situação. Inclusive tem dia que a gente reza todo pomposo para Deus, para ver se a gente pega ele num dia que ele está bem humorado, ele quebra o gai da gente. Vocês entenderam a infantilidade nossa? Como é que nós estamos lidando com isso tudo? Lei é imutável, irrefutável. Então, se eu não aproveito o tempo de carne, porque na carne o meu cérebro, vocês já fizeram uma chupeta com bateria? Bateria do carro descarrega, você pega outra bateria, põe um cabo e aí pega a bateria. Antigamente as baterias eram assim, hoje está mais difícil. O cérebro é uma chupeta para o perispírito. Quando você vem para o plano material, você come melancia, come arroz, feijão, verdura, carne, você produz uma energia a mais. E a gente deveria transubstanciar arroz e feijão em força-mento eletromagnética dentro da lei divina. Vocês entenderam? Por isso que se vocês têm um parente custoso e fica achando ruim com ele, não interessa. Vocês estão arrumando um ingresso para um umbral, vamos dizer assim. Não interessa se ele é custoso, porque lei é lei. Se eu ficar irritado, a forçamento eletromagnética substancializada é daquele padrão. E ela sequestra a gente. Quando a gente emburra com a mulher da gente, ou com o marido da gente, nos primeiros 2 dias a gente fica firme no burro, não fica? Não é assim? No 3º dia a gente começa a ter um problema, já que começa a perder força. Aí você começa a beirar.
E às vezes é uma dificuldade, a gente gasta 10 dias para relar de novo. Não é assim que acontece? Eu estou trazendo os dados do cotidiano nosso para nós perceber, isso é muito mais palpável que essa mesa. E não adianta, eu, por exemplo, burro com a minha mulher, eu não faço mais. Eu começo a gritar com ela, antes de eu terminar o grito, eu já vou mudando a toada dele, ele vai lá e de quinta, eu termino reduzido no low track, quem tem trator sabe, mano. Tem hora que ela fala assim, eu não estou te entendendo, você está com raiva ou não de mim? Porque assim, com ela eu já aprendi, porque vai sofrer lá na China se eu faço burro. E a mulher tem essa coisa, a força da mulher é diferente da força do homem. O homem tem força de impulso. O homem vai lá e quer resolver o assunto. Isso ele é mais forte que a mulher. Mas a mulher tem força de resistência. Ela aguenta muito mais tempo. Homem nenhum aguenta a mulher. Ela mata a gente. Eu falo assim, ou dá uma burdoada mesmo e ganha o jogo na pancada, ou você vai perder o jogo. Nossa, eu estou falando a verdade. Como eu não vou usar mais essa arma, né, isso eu já não dou conta de fazer, eu vou perder todas para a Luísa. Vocês estão entendendo? Então perceba, gente, nós não podemos teorizar evangelho mais. Não tem cabimento. Nós temos que criar juízo. A doutrina espírita vira esse holofote para que a gente utilize esse processo. Por isso que não interessa a religião da pessoa, a pessoa não precisa nem ter religião. Se ela apresenta a melhor versão de si mesma nas relações dela, a forçamento eletromagnética que está sendo transubstanciada é de alto escalão. Pronto, ela avança. Vocês estão entendendo? Pode ser ateu, pode ser o que for. Inclusive, se a gente começa a pensar demais, já transubstancia mal. Porque o estojinho do raciocínio, ele é petitinho. Uma ideia encarcera uma vibração. A gente precisa falar com alguém quando a gente está bem interagido com esse alguém? É um olhar, está tudo falado. Por isso que o que eu gostaria de dizer aqui não dá para falar. Eu não queria que vocês estivessem me entendendo. Quanto mais vocês me entendem, menos vocês percebem o que eu não estou querendo dizer, entendeu? Faz uma anarquia, mas é verdade. Então veja o que acontece. De novo, vocês estão percebendo aí, alguém olhando vocês? Está ficando mais. Porque se não sentir o mecanismo, não adianta nada. O evangelho ele tem que virar uma instrumentação dentro das minhas percepções. O evangelho foi feito para eu rodar dentro dele. Nós temos que improvisar com o padrão do Cristo até que a gente tome posse de si mesmo. Por isso que ele vem e fala assim, não, vocês tocam o barco assim, até que vocês dão conta de tomar posse de si. Porque por enquanto vocês estão sequestrados nessa teia de forças eletromagnéticas dentro de cada um de nós. Vocês entenderam? Olha a didática do Cristo, que clareza que é. A psicologia correu dela e tinha que correr, porque não dava para eles entenderem isso. Negue-se a si mesmo. Pegue tua cruz e siga-me. Olha que prosa mais ruim. A psicologia entendeu isso como baixa autoestima. Negue-se a si mesmo. A filosofia imaginou que isso é apologia à dor. Pegue tua cruz e siga-me. Olha que coisa mais trágica. Mas é porque nós não estamos entendendo o que é a história do Espírito. Negue-se a si mesmo é negue os sentimentos doentes que te arrastam. Negue a tua personalidade interesseira. Se você alimentar ela com o que você gosta, ela continua te aprisionando. Pegue tua cruz e é o quê? Abrace a dinâmica da tua vida. Abrace o que a vida está colocando para que você apresente a tua melhor versão, me seguindo, e você conquista a si mesmo. No momento que o homem está pronto. A primeira fase de estruturação da individualidade está pronta. Agora é na expansão do que já está dentro de mim. Nós só tomamos posse da gente quando a gente dá o melhor que tem para o outro.
Vocês percebem? É na saída que há progresso, não é na entrada mais. Por isso que o egoísmo é o maior escolho. Por isso que o interesse pessoal é a maior dificuldade que existe. Porque a hora que eu penso em mim, eu não ajo com a consciência. Eu ajo com a personalidade, com a máscara que eu sou. Vocês percebem? E nós estamos chumbados em nós mesmos. É isso que nós temos que perceber. Eu tenho que perceber onde que é o tendão de Aquiles meu. Qual que é o desejo predominante da minha personalidade. O que vocês gostam mesmo? Vamos ter coragem de responder para nós. A gente acorda segunda-feira cedo correndo atrás de quê? A lei é clara, eu tenho que adorar Deus sobre todas as coisas. Eu adoro o quê segunda-feira cedo? O empenho em quê? Começa com D, mas não é Deus. Dólar. A gente sai correndo atrás de posse ainda, gente. Posse em todos os níveis. Como a gente não está conectado nessa força, a gente tem a ilusão que se eu possuir, eu vou ser feliz. Possuir pessoas, possuir situações, possuir circunstâncias, até a própria nota mesmo. Vocês percebem? Porque não há conectividade com o Pai. Aí eu preciso me equilibrar no ambiente exterior a mim mesmo e não conectar em Deus. Vocês percebem o processo? Então nós temos que pegar o Evangelho e não mais fazer uma análise infantil dele. É um instrumento para ser usado o tempo inteiro. Olha para vocês verem, eu não vim aqui fazer palestra. Eu vim aqui salvar a minha pele. Quanto mais eu caprichar em apresentar a minha melhor versão, mais eu substancializo ela no meu coração, que é o hardware do ser espiritual. É onde que grava as forças mento-eletromagnéticas. São sentimentos que a própria criatura produz, quando ela decide apresentar-se na melhor versão que ela tem. Toda vez que a gente acha que poderia fazer melhor, é porque a gente não fez o melhor que podia e dormimos. E Deus não exige que a gente dê o que não tem, mas Ele exige que a gente dê tudo que tem. Senão as fronteiras da consciência não ampliam. Estão acompanhando o pensamento? Estou falando rápido. Tá fácil? Então não adianta chororô. Pensa no parente custoso de vocês, pensa. Pensa rápido, senão cai a vibração. Pensa nele. Pensa no que ele é mais custoso. A hora que ele chega tossindo daquele jeito, aquele andarzinho, comendo daquele jeito que come, precisa de muita coisa. Olha a fragilidade nossa, olha que marmota. Olha que marmota. Toda reação é permissiva. Toda vez que eu reajo, é porque eu não fiz nada. Foi o sentimento vencido que fez para mim. A consciência não manifestou. Porque a gente sabe direitinho como deveria fazer com o parente custoso, não sabe? Quando a gente está longe dele, principalmente. Nossa, agora dessa vez eu vou aguentar a mão. Dessa vez eu ganho a parada. Dessa vez eu não vou gritar mais, porque eu já afrouxei de fazer isso, não adianta mesmo. Mas a hora que vai chegando perto da atmosfera dele, o que acontece? Aqueles bichos que dormem dentro da gente, acorda tudo. Lobo, onça, leão, mamute, dinossauro, tiranossauro rex. Vocês estão percebendo, gente? Nós estamos brincando, mas é tão grave o que eu estou falando, não é verdade? Não tem outra coisa que nós devemos fazer na nossa vida, a não ser tomar posse de nós mesmos. O aproveitamento é assim, eu acordei cedo, eu tenho que chegar de tarde e falar assim, ó, quantas forças mento-eletromagnéticas dentro da lei eu substancializei em mim? Isso que é aproveitamento reencarnatório. Não tem nada a ver com sucesso exterior. Nós não viemos vencer no mundo mais. Nós viemos vencer o mundo. Eu não posso correr o risco do José, que não é eu. Eu dou vida por José, mas eu não sou o José.
Eu não posso correr risco do José ser o defunto de maior sucesso do cemitério de Boa Esperança e eu não levar nada. Eu tenho que botar o José para trabalhar para mim. Vamos ser sinceros, não estou reclamando, mas tem lógica para o José sair debaixo de chuva, lá de Boa Esperança, andar 180 quilômetros nessa estrada calcareada? O José nasceu no berço e vai morrer no túmulo. Ele não pode perder uma noite fazendo isso, é ou não é? O José tem compromisso lá amanhã às 7? O José está lá de novo. Vocês estão percebendo a jogada? Agora veja só, se eu olhar do ponto de vista do José, é quase ilógico e loucura vir aqui. Por isso que o mundo só pensa na própria personalidade. Você sabe qual que é o índice de divórcio em Portugal em 2017? Foi de 70%. Porque por José é bom ter uma mulher só, para quem gosta de mulher? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por José não, ué. O José vive do berço ao túmulo, ué. Ele tem que gozar a vida, vocês entendem? Agora quem falou que eu sou José? E aí sim, eu saí de Boa Esperança, pegar a estrada e vim aqui, é uma oportunidade enorme para mim. Vocês cooperam com o meu futuro. A hora que vocês olham para mim, igual vocês estão olhando, se colocam receptivos, e eu tenho a oportunidade de apresentar a minha melhor versão, mesmo que capenga que ela seja, eu estou fazendo o quê? Eu dou o que eu tenho e construo o que eu não tinha antes de chegar aqui em Bambuí. Vocês percebem? Aí muda completamente de figura. A lógica do espírito não tem nada a ver com a lógica do homem. Para falar a verdade, na maioria das vezes é paradoxal. Por isso que às vezes a minha mulher, que é terrível por José, ela é um espetáculo para mim. Porque eu sou essa consciência, eu não sou essa personalidade transitória. Vocês percebem? Então veja só, tudo que a gente tem, é o que o Emmanuel fala, infelizmente o homem só tem aproveitado nas dores. Porque aquilo que a gente acha mais ruim da encarnação tem sido a única coisa que sobra de bom quando a gente tem desencarnado. Porque em vez da gente aproveitar, né, essa mocidade da vida enquanto a gente tem vigor, para a gente dar tudo que tem e construir a propriedade verdadeira dentro da gente, a gente fica distraído com o mundo. A gente deixa esses sentimentos doentes nos arrastar. Vocês estão entendendo tudo que eu estou dizendo, né? Mas eu não quero que vocês entendam, eu quero que vocês sintam. E não adianta, se não tiver disposição, se não tiver concentração, se não tiver foco, se a vontade não estiver ativa, não há o despertar de si mesmo. Despertar a consciência, eu começo primeiro na marra, fazendo musculação íntima. Recebo o desequilíbrio do equilíbrio. Recebo a desavença do equilíbrio. O tempo inteiro esse exercício. Esse é o indivíduo que vai tendo sucesso reencarnatório. E o Cristo vem ensinar como fazê-lo. Como fazê-lo. A gente precisa transformar o que é ideal já, e é ideal por quê? Porque as múltiplas falências das múltiplas personalidades ensinou para nós. Isso foi fundindo e forjando o que somos, que é a nossa identidade espiritual. Isso está pronto. Só que eu tenho que pegar isso agora, que foi produzido no ambiente, o todo foi trabalhando para a parte e deu a individualidade que nós estamos nesse ponto, entenderam? Agora que essa consciência está pronta, ela tem que caminhar por conta própria. Ela que tem que construir os sentimentos de dentro para fora agora. O que é ideal se transubstanciar em força eletromagnética. Aí eu não vou escapulir mais. Um anjo, para virar anjo, um planeta tem que acabar 3 vezes na cabeça dele, até acabar sem problema. É o que Paulo falava. A tribulação gera força, força gera aprovação. É o processo.
Vocês percebem? Agora, existência não é pautada em tristeza, em dor. Existência é pautada em alegria. Quando eu entendo o mecanismo, eu estou alegre o tempo inteiro. Esperança de espírito não é esperança de resultado. Tipo assim, eu vou passar no vestibular, eu vou melhorar o meu salário, meu filho vai passar no vestibular. Não, não é assim não. Esperança de espírito é a alegria que ele sente por perceber que está progredindo. Aí ele espera sem angústia. Entendeu? Trabalhando. Não de resultado. Porque e quando o resultado não vem? O que eu vou falar para o velhinho de 95 anos que quebrou o fêmur? Uma vez eles me chamaram para atender um velhinho, 96 anos, quebrou o fêmur. Eu cheguei e falei assim, nossa, eu estou acostumado com o discurso. Só que eu cheguei lá, eu falei, mas 96 anos, fêmur quebrado, ele não vai levantar da cama. A hora que eu cheguei lá perto, eu travei a garganta, estava começando a exercer medicina, eu olhei bem para a cara dele, com a cara de quarta-feira, né? Você não sabe se é começo de semana ou fim de semana. Falei, o que eu vou falar? A sorte que ele me atendeu. Eu perguntei para ele, né, como é que o senhor está? Eu falei assim, meu filho, eu não acredito tanto que está bom essa fratura. Eu falei assim, o quê? Hã? Eu falei assim, não, é esclerose mesmo, Alzheimer. Comecei a tentar investigar, mas depois fui vendo que não. Aí eu peguei uma cadeira, sentei e falei, mas estava precisando do senhor. Aí ele começou a falar. O compadre que eu não via fazia não sei quanto tempo veio com os filhos tudo aqui. Ou a Beltrana que não vinha aqui em casa veio agora. Eu não estou tendo que fazer nada, dá até vergonha. Estou aqui parado na cama só recebendo os amigos. E começou. E eu saí de lá de dentro e falei, Jesus do céu, nossa Senhora. Vocês estão entendendo o que eu não estou falando? Porque a gente raciocina como homem. A gente pensa nisso, velhinho, 96 anos, como diz outro. Fim de jogo, fêmur quebrado. Não dá chegar perto do homem e falar para ele, senhor, não vai morrer não. É mentira. Vocês estão entendendo como é que... eu estou querendo dizer para que a gente se perceba enquanto espírito imortal. Veja, olha a maravilha da vida, gente. Nós estamos, com certeza absoluta, nós não estamos nos vendo pela primeira vez. A família espírita. Nós somos um bando que viemos evoluindo há milênios e milênios juntos. Então, vocês pensam bem, a gente tem horas para conhecer esse universo de Deus juntos. Dias, meses, anos, séculos, milênios. Vocês já imaginaram? Quando a gente começa a sentir essa abundância de vida em nós? Está no tempo do Espírito desfragmentar a vida. Dá para nós sentir, se a gente operar pela consciência, que vida é uma só. São várias encarnações, mas vida é uma única. Uma vez criado, babau, nunca mais acaba. Dá para nós sentir esse processo. Agora, nós só conseguimos sentir se nós caprichar, apresentando a melhor versão de si mesmo. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Então veja só, essa que é a alegria que nós temos que ter, porque se nós apostar no nada, não vai ter jeito. Por que a depressão? Olha, eu fico até com medo, né? Porque grava a gente é médico, né? Mas a depressão não é um mal, a depressão é a salvação da humanidade. Olha que coisa esquisita que eu estou falando. A depressão é quando a ilusão dá um tempo. A depressão é quando eu enxergo o nada dentro de mim. Quando eu enxergo o vazio. E aí abre possibilidade de eu começar uma construção nova. Ter depressão por ter não resolve nada. Sentir dor por sentir não resolve nada. É o que eu faço diante dessa situação. Que a pessoa precisa ser ajudada de todas as maneiras possíveis para mitigar a dor. É remédio, é psicologia, é terapia, tudo é trabalho. Mas principalmente, ela perceber que ela é o artífice de si mesma. Que se ela não resolver fazer a construção dela, ela vai achar esse nada dentro de si mesma. Vocês percebem? Por isso que a depressão abre essa possibilidade de avanço. Todas as doenças mentais.
Que amiguinho de infância nosso, nós que somos mais aí velhos, aí, como diz o outro, que queria morrer, que tinha pânico. Nem medo, os medos que a gente tinha medo de quê? De mula sem cabeça, de, sei lá, o homem do saco, não eram essas coisas assim que a gente tinha medo? E eu não aceitava que eu tinha medo de jeito nenhum, né? Macho. Meus meninos toda hora falam que tá com medo. Eu falei, eu fico bobo de ver vocês falar a verdade que tá com medo. Eu não falava que eu tinha medo. Porque a gente queria, né, mostrar as coisas assim. Agora nós estamos virando, tá uma geração fluida. Os pensadores modernos agora estão chamando o nosso tempo de tempo anestésico. Como a nossa inteligência desenvolveu muito, a gente só anestesia tudo. E espiritismo não é anestésico. Espiritismo é consolo, é completamente diferente. Inclusive, se Jesus falou que ia mandar um consolador, é porque nós ia precisar de consolo, não é? Para que ele promete mandar um consolador lá na frente se nós não fosse precisar de consolo? Porque o consolo é o entendimento do porquê da luta, o entendimento do porquê que passamos pelos problemas. Vocês percebem a ideia jogada? Então não tem jeito de nós escapulir, nós temos que acordar de manhã cedo e botar para quebrar. Botar para quebrar é apresentar a melhor versão de nós mesmos. O Evangelho inteiro explica isso. Você tem que abandonar pai, abandonar mãe, abandonar esposa, abandonar terras para ganhar a vida eterna. Olha que prosa mais estranha se a gente olhar com o olho do homem. Porque em vários lugares ele manda fazer o contrário, aumentar laços de afeto, não é assim? O que é abandonar a mãe? É abandonar o desejo de tê-la como eu gostaria que ela fosse. É abandonar a mãe que eu idealizo na minha cabeça. Aquela mãe que eu desejo, eu tenho que abandonar ela, senão eu não vou estar com a minha. Para mim ganhar a vida eterna, eu tenho que abandonar a mãe que eu gostaria de ter e ficar com aquela que é a minha. Como é que eu abandono meu pai? Abandono o desejo de tê-lo como eu gostaria que ele fosse, para estar com aquele. Abandono da esposa não é divórcio, igual os portugueses estão lá com tudo. Os divorciados aqui também não fica culpado não, porque culpa também é ócio espiritual. Toda vez que a gente se culpa, a gente se entrega para um sentimento vencido. A consciência não entra na jogada. A lei não é sádica, Deus não é sádico. Ele não quer um criminoso na cadeia. Ele quer que o criminoso vire um benfeitor. Vocês entenderam? É muito mais produtivo para a lei. Jesus olhou um senador. O que senador faz? Não deixa a vibração baixar. O que senador faz? Que tem, sem avacalhação. Sem avacalhar. Senador legisla. Senador faz projeto de lei. Ele monta estratégias de atuação. Não é assim? Então, a hora que Jesus encontra com Públio Lentulus, o senador romano, numa época do auge do Império Romano, sujeito a ser senador do Império Romano naquela época, o cara era bom de serviço. Porque o império funcionava. Inclusive por isso que ele cresceu daquele jeito. Roma não destruía cultura, Roma não destruía política local, Roma acoplava tudo de bom que cada povo tinha. Tanto é que lá na própria Galileia lá, tinha Herodes e tinha o Pilatos, que era o representante de Roma, mas Herodes era o poder local ali daquela região. Então, a estratégia dos senadores de romanos era espetacular, o cara era bom. A hora que Jesus olhou Públio, que estava aprontando de tudo, no livro há 2000 anos ele mostra direitinho o que ele estava aprontando, ele não enxergou Públio, ele enxergou quem? Emmanuel. Ele falou assim, esse senador me serve. Eu vou botar ele para coordenar a mediunidade do Chico, lá em Minas Gerais. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a lei, ela não olha defeito. A lei se encanta com potencial. Ela vê o potencial da pessoa.
A hora que Jesus chegou de frente a frente com um sujeito extremamente presunçoso. O que é presunção? Presunção é eu ter certeza que é eu que sei. A minha ideia é melhor do que todo mundo. Um sujeito extremamente arrogante. Arrogância, o que é arrogância? Arrogância é assim, além de eu ser presunçoso e achar que eu que sei de tudo, eu ainda quero que todo mundo pense igual eu arrogo. O indivíduo que quando as pessoas não faziam isso, o que ele começou a fazer? Perseguir. Depois de um tempo, ele começou a prender. Depois de um tempo, ele prendia e torturava. E depois de um tempo, ele matava. A hora que Jesus olhou para esse sujeito, ele não viu isso. Ele viu o quê? Um sujeito resoluto, apaixonado, diretivo, vigoroso. E ele faz de Saulo de Tarso um São Paulo. Vocês percebem? Entendeu a jogada? Por quê? Porque ele não olha defeito. Ele não olha a criminalidade. Ele sabe separar a criminalidade do criminoso. E aí o que ele faz? O Emmanuel narra assim, com inenarrável amor, com indescritível afeto, e vai aquela coisa melosa. Ele sensibiliza o doutor da lei. E o doutor da lei pega o mesmo potencial desviado e faz o que fez. Chega na frente de Maria de Magdala, por exemplo. Maria de Magdala era o quê? Uma, não vamos nem falar o nome, de luxo. Uma meretriz lá, de luxo, na época. Mas uma mulher, numa situação de uma cultura machista daquele jeito, para uma mulher ser uma meretriz top, ela tinha que ter um magnetismo enorme, ela tinha que ter um carisma grande, ela tinha que ser receptiva, ela tinha que ser acolhedora. Isso é coisa de quem? Receptiva, acolhedora, magnética. Isso é coisa de mãe. Então ele não vê a meretriz, ele vê a mãe. E aí ela queixa para ele que ela não poderia ser mãe, porque ela era filha do pecado. O que ele fala para ela? Maria, quem tem mais mérito? A mãe do filho da própria carne ou a mãe do filho da carne de outra? E vem a eureka na cabeça dela. Vou virar a mãe de todos os desvalidos. Então olha para você ver, valoriza sempre o potencial. Que é o que nós estamos falando aqui, porque a nossa consciência, o potencial é infinito. Agora, se eu não acreditar nisso, se eu achar que eu sou os defeitos meus, se eu ficar querendo fazer a tal da reforma íntima dessa maneira bobinha, como se eu fosse reformar defeito, eu não tenho que dar bola para defeito, eu tenho que dar o melhor que eu tenho. E o melhor que eu tenho para aquele grupinho colado em mim. O primeiro e mais importante é aquele que a gente mais quer correr dele. Ali que é o exercício mais forte. Agora, quando a gente começa a entender o benefício daquilo, a gente começa a entender o programa reencarnatório nosso. A programação reencarnatória me colocando naquele grupo de convivência específico. Vocês percebem? Então nós não temos que concordar com os erros dos outros, com as criminalidades, mas nós temos que amar as pessoas o tempo inteiro. Amar não é gostar. Eu gosto de falar isso assim, quem que gosta de chocolate aqui, levanta a mão. Faz favor. Mas o que vocês fazem com chocolate? Quem quer explicar o que faz com chocolate? Como é que vocês fazem assim? Pega o chocolate, descasca ele, morde, engole e acaba com ele, não é? Deus me livre de vocês gostarem de mim, entendeu? O que a gente gosta mesmo é da gente. A gente gosta do que o chocolate gera na gente. Agora tira o chocolate e bota um parente. Que parente que eu gosto? O parente que me ingera umas coisas. Se ele parar de gerar, se ele começar a falar mal, se ele trair, se ele não for honesto, tchau. Então gostar, gente, é um movimento centrípeto, é de fora para dentro. É um movimento egocêntrico, egoístico. Amor é um movimento centrífugo, ele não tem nada a ver com o lado de fora. É quando eu apresento a minha melhor versão. Conceito do Emmanuel de amor.
capítulo 40 do livro Pensamento e Vida. Amor é o reflexo de Deus na criatura. É quando eu reflito Deus para o outro. Quando eu me torno um canal de expressão divina. E como que eu faço isso querendo fazer? Quando eu simplesmente capricho. Quando eu dou tudo que eu tenho de mim. O que eu estou tentando fazer aqui. Desejando, concentrando, focando. Então, se eu entrar dentro de um supermercado para comprar azeitona, a hora que eu passar pela caixa do mercado ali, e eu for o mais simpático que eu der conta, o mais educado que eu der conta, não deixar nenhum pesar meu exalar, nem eu ter um pensamento ruim, a hora que eu passar por ela, ela vai olhar para cima e vai falar assim, uai, o que aconteceu aqui? E talvez ela vai ficar tocada a semana inteira com a minha passagem lá. Eu amei a caixa. Vocês percebem? Porque é um movimento de dentro para fora. Agora imagina os parentes. Nós temos que inundar a nossa casa de vibração consciente. Nós termos presença onde que a gente se encontra. A gente tem vivido num futuro que não existe. Porque futuro não existe. Futuro chega, mas não existe. Hoje é meia-noite, vai ser que hora? A hora que chegar meia-noite vai ser que hora? Eu cheguei lá meia-noite, que hora que é? Agora. A gente arrasta o agora. Quando a gente pensa que está pensando no futuro, eu só estou na imaginação e perdi presença no agora. Eu vou contar uma coisa que acontece comigo. Eu tenho 5 filhos. O meu menininho mais novo, Pedro, chama Pedro. Pedro, com menos de 2 anos de idade, um dia ele chegou para mim, eu falei a palavra exatamente. Ele chegou para mim e falou assim, exatamente não, pai. Eu falei, ué, tão esquisito? Não entendi nada, falei, por quê? Fiquei quieto. Passou uma semana mais ou menos, eu estou de novo na frente dele, falei exatamente. Ele falou assim, exatamente não, pai. Ele falou, ué, mas esse menino está com alguma coisa. Eu tenho uma afinidade profunda com ele. O que será isso? Passou mais um tempo. Eu falei exatamente de novo. Exatamente não, pai. E pronto. E aquilo, eu fiquei, achei esquisito aquilo, meio bonitinho, ele é muito bonitinho, aquela coisa toda. Um dia eu estou consultando uma pessoa, e a pessoa já estava falando há mais de hora. E lá pelas tantas, eu divaguei, eu parei de prestar atenção na pessoa. A hora que eu voltei a focar nela, a palavra que eu usei foi qual? Exatamente. Então, assim, a hora que eu falei esse exatamente lá dentro do consultório, a ficha caiu. Quando eu não estou prestando atenção, eu falo exatamente. E ele sentiu. O que significava? A semana passada, todo mundo riu lá na casa do meu pai, está com 4 anos e pouco agora. Se ele me escuta falar exatamente, ele sai correndo. De onde que ele está? Ah, pai, exatamente não, só. E volta. Porque ele me fez perceber que eu não ajo consciente quando eu faço exatamente. Ele me ajudou a entender o que o Emmanuel explica lá no mecanismo da mediunidade. Que se eu não tiver atenção, concentração e presença, eu não vivo. Eu não entro no movimento de vida. Sentimentos vencidos são agentes que nos movimentam. Dá para o indivíduo nascer, viver 100 anos, sobreviver 100 anos e não viver nada, mesmo sendo um bom cidadão. Por quê? Porque ele não tem consciência do que ele está fazendo. Por isso que só existe agora. Se eu ficar pensando na minha volta, eu não encontro aqui com vocês. E eu não substancializo a força mento-eletromagnética que eu poderia substancializar. Não vim aqui. Vocês perceberam? E na medida que a gente vai conseguindo fazer isso, a gente começa a irradiar as pessoas. Porque a consciência irradia. O que o Cristo faz com o planeta? Há uma banda larga no planeta Terra desde sempre, chamada Cristo Jesus. É literalmente pegar a internet do Cristo Jesus. Só que o Wi-Fi do Cristo tem uma senha. A senha dá tudo que tem no modelo dele de ação. A hora que eu dou tudo que eu tenho, eu pego o Wi-Fi. Aí eu não estou sozinho mais, eu pego jacaré na onda divina. Vocês estão entendendo, gente? Não é figura de analogia. Eu estou falando de ciência pura aqui. Releia o Evangelho que vocês vão ver isso.
Quantas horas? Nossa senhora, já? Exatamente. Exatamente. Porque vocês estão vendo como é que o tempo depende do nível de consciência? Não demora a passar. É fácil falar. Eu não tenho que programar. Agora, eu só vou respeitar o tema que me pediram para falar, né? Então vamos começar a fala agora. É assim, ó. Que na verdade é isso que vocês pediram para me falar. Olha que espetáculo do Evangelho. Eu fico assim, é espetacular. Nós temos que encantar mesmo com Cristo. Senão, se nós fazer essa coisa xoxa, demora demais a fazer essa autolibertação. Olha, o Emmanuel chamou isso aqui de 3 imperativos. Eu vos digo a vós. Olha o jeito que vem escrito, né? Eu vos digo a vós. Porque a gente tem que ler o Evangelho com fibra. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. O que significa isso? O que vocês desejarem, vocês vão ter. Porque o desejo, ele mobiliza o tipo de sentimento que eu estou desejando. Se eu desejar juntar posses materiais, o indivíduo passa a vida inteira desejando posses materiais. E ele acaba, de uma maneira ou de outra, amealhando o que é possível. Mas a construção dentro dele vai ser só de posses materiais. Então o pedir é isso, o pedir é o desejo. O que vocês desejarem acontece. Desejo é a alavanca do sentimento. Por exemplo, o egoísta, ele só deseja para ele. E ele nunca é feliz. Porque se o irmão dele ganhar uma coisa, a hora que ele fica sabendo, dói. Para cada vício uma dor, para cada virtude um gozo. Está lá, Código Penal da vida futura. Não tem jeito do indivíduo defeituoso ser feliz. Kardec está falando assim, quem tem 10 defeitos é mais infeliz do que quem tem 5. Então, por exemplo, o indivíduo ganancioso, ele deseja o quê? Sempre ter mais do que ele tem. A ganância é isso. Então, ele é o sujeito, o segundo homem mais rico de Bambuí. Mas tem um danado que é mais rico que ele. Então, ele é pobre de tudo, porque ele passa a vida inteira querendo ser o mais rico. Ah, mas ele consegue ser o mais rico, agora eu sou o mais rico. Mas e o medo de deixar de ser? E é um inferno, às vezes alguém mostra uma fazenda para ele, a mais ele quer outra fazenda, mostra um emprego. Ele nunca vai ficar satisfeito, vocês entendem? Por quê? Porque ele está alimentando, ele está retroalimentando aquela força eletromagnética daquele jeito. Então assim, ó, e pedir e abre-se-vos-á. O que você pedir é o que você vai ter. Porque a gente pede para evoluir, mas será que pede? A gente acorda segunda-feira cedo, como é que a gente monta a nossa agenda? Vocês estão percebendo o nível de inconsciência nossa? O que eu estou pedindo mesmo? Mas não dá para nós destrinchar, mas para nós chegar no último. Ó. Segundo, buscai e achareis. Buscai é uma sequência. Primeiro é o desejo. Depois, buscai e achareis. O que é o buscais? Eu tenho que selecionar o que eu vou fazer. O buscar é a seleção, eu tenho que saber priorizar. Eu devia ter ficado em Boa Esperança hoje ou devia vir aqui? Eu devo atender 10 pessoas na parte da manhã ou atender 3? Vocês entenderam? Eu devo chegar mais cedo dentro de casa para me aproveitar enquanto eu tenho menino novo ou eu tenho que trabalhar demais fora de casa? Eu tenho que inventar um negócio que eu não precisava ter para eu ficar ligadão no negócio, eu devia ter mais tempo para relacionar com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos. A minha casa tem que ter portão eletrônico e muro para mim não ver o vizinho, porque ele me empara, ele é chato, ou eu devo encostar na rua mesmo para mim ir lá conversar com ele? O que eu estou buscando? Buscar e administrar o tempo. Vocês percebem?
Agora, eu vou ler o Emmanuel, né, que fala muito melhor do que eu. Ó. Procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. E aí vai. Eu tenho que saber o que eu quero. Se eu não entendo qual que é a obra que eu vim fazer, eu perco meu tempo. Eu fico inútil. Pensa o que a gente tem feito com os nossos filhos. Criado homens e não espíritos imortais. Olha no que está dando. 27,2% do estudante de medicina quer morrer, está ruim a vida dele. E ele é um sucesso do mundo. Não tem tempo mais. Agora 2000 não passará. Não é jogando praga em ninguém. É porque tem que espiritualizar a vida agora. E no final, batei e abre-se-vos-á, que é o tema. Olha o tema. Estabelecido o roteiro edificante, ou seja, desejando a coisa certa e correta, estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina. Entendeu? O bater é o esforço, o bater é a peleja, o bater é a rotina em cima disso. O bater é o parente custoso 40 anos e eu apresentando a melhor versão para ele. O bater é o abandonar todo tipo de desejo de ter um parente diferente que ele é. Entenderam? E não olhar para trás, é olhar para frente. Se eu não martelo, se eu não exagero, se eu não foco, eu não transubstancio. O que já é consciência em sentimentos no meu coração. Combater o bom combate. O que Paulo de Tarso falou desde o início. Paulo de Tarso no começo falava assim: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que não quero, isso faço. Por quê? Porque os sentimentos vencidos mandavam nele. No final, o que ele fala? Agora ninguém me molesta mais, porque não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. O que é o Cristo? É a consciência dele que toma posse de si mesmo. E ele fica linkado com Cristo Jesus, que é a mente que irradia para esse planeta inteiro e comanda realmente ele. Vocês percebem? E nós, Paulo de Tarso, não é uma promessa para cada um de nós. É uma possibilidade alcançável para todos nós aqui. Os professores seriam muito ruins se eles ensinassem uma coisa que o aluno não pode usar. Nós não temos que implantar cristianismo no planeta Terra. Nós temos que dar conta da nossa sogra, da nossa esposa, dos nossos colegas de trabalho, da nossa vida de relação, onde que a gente está. Então é possível fazer o que esse povo fez. Vocês percebem? Até por isso que eles não são tão anjos assim nada. Para a gente se identificar e ter quem inspirar a gente. Então assim, é isso aí que é o bater. O bater é a minha insistência metódica de fazer com que a minha consciência sobreponha aos sentimentos vencidos da minha personalidade. Certinho? Então, muito obrigado por vocês me oportunizarem fazer esse processo aqui hoje. Joia? Obrigadão.